Fala galera tricolor, tá começando mais um Mesa de Bar do Grêmio, edição 304 da sua edição semanal de Greminho, Corneta e Afins. Eu sou o Rodrigo Azevedo, seu humilde anfitrião, mais uma semaninha aqui, essa semana de comemorações, né? Com o meu sócio Fanny Weber e também a nossa sócia honorária Débora Capelari. Fala daí, Fanny. Fala daí, bicampeão gaúcho. We are the champions, my friend. We keep a fighting to the end. Falando para o Mesa de Bar do Grêmio, campeão gaúcho, bicampeão gaúcho. Estamos aí, Rodrigão. Débora, um abraço para todo mundo que escuta o Mesa de Bar do Grêmio. Maravilha, e também aquela menina serelepe que hoje deve estar mais serelepe do que nunca, Débora Capelari. E aí, bicampeã gaúcha? Oi, eu tô serelepíssima, porque... E fora que eu tô com essa música na cabeça, acho que desde o gauchão, de tanto que tocou na arena. Eu tô bem feliz, então, com a taça, porque... Não pelo Campeonato Gaúcho, porque eu já tinha dito aqui que pouco me importo, mas pela importância dessa vitória para ir pro jogo de terça. Então eu tô animadíssima, cheia de esperança e iludidíssima. Maravilha, cantei essa pedra na semana passada, hein? Falei que eu queria que o Grêmio fosse campeão mais para embalar esse time pro próximo jogo da Libertadores do que pela taça propriamente dita. Mas beleza, então, antes da gente ir pro futebol, vamos para aqueles comerciais marotos e você preste muita atenção no que diz aí, dá o play, Fanny. Seja um padrinho do Mesa de Bar do Grêmio. A partir de R$1 por mês, você já pode contribuir e ajudar o projeto, além de participar das promoções, brindes e chopes cremosos que o Mesa de Bar oferece. Seja um padrinho do Mesa de Bar do Grêmio acessando www.padrim.com.mbg. Cervejaria Quatro Árvores, na Avenida Pará 970 em Porto Alegre, e tem o apoio de H10 Brasil, idealizadora do rótulo Copeira. Conheça esse e outros rótulos acessando facebook.com/H10 Brasil. Participe do Desejo Azul, um projeto que realiza os desejos relacionados à paixão pelo Grêmio de crianças e jovens portadoras de doenças graves por meio de solidariedade dos torcedores gremistas. Acesse o site desejoazul.org ou nas redes sociais pelo twitter.com/desejoazul e facebook.com/desejoazul e ajude. Maravilha, maravilha, como diria o Dr. Chapatin, agora sim vamos ao futebol. Mas antes disso, deixa eu fazer uma pergunta. E aí, Débora, muito chocolate de Páscoa? Só os... Não, que eu tava pensando na resposta. Ah, sim. Eu quis ser engraçada, mas acho que não vai rolar. Maravilha. Não, deixa. Nenhum chocolate de Páscoa. Nenhum chocolate de Páscoa, maravilha. E aí, Fanny, levou muito ovo na Páscoa? Não, aqui eu não curto muito esse negócio de Páscoa, de ovo, de coelho, essas coisas. Acho tudo chato, tudo ruim. Não, maravilha, então. Então tá, mas chocolate o Grêmio distribuiu, né? Quer dizer, não dá pra dizer que distribuiu chocolate porque não foi goleada, né? Mas em atuação... Não fez nem gol, né? Em atuação sim foi um chocolate, né? Grêmio campeão gaúcho, um empatezinho maroto 0-0, depois de ter desperdiçado um pênalti existente durante o jogo. O Grêmio ganhou de 3-2 nos pênaltis, 3 defesaças do Paulo Vitor. O André, que perdeu o gol durante o jogo, perdeu o pênalti durante o jogo, foi quem fez o último, se redimiu. E aí é campeão gaúcho, muito mais importante do que o campeonato, talvez a campanha do Grêmio e a campanha histórica do Tricolor, né? A gente vai falar um pouco mais de números mais adiante, mas vamos falar um pouco desse jogo aí. Vamos começar pelo Fanny. Fanny, o que tu viu nesse jogo aí?
Tava muito bêbado, conseguiu prestar atenção? Como é que foi esse Grêmio e Inter pra ti? Cara, Grenal 4:20, né? Eu nunca fiquei tão chapado na minha vida com Grenal 4:20, com maconha do pessoal na volta. Nunca fiquei em toda a minha vida de arena tão chapado quanto eu fiquei nesse Grenal, assim. O foda é que o quarto anel, o cara pega por tabela tudo que vem dos outros anéis de baixo, né, cara? A fumaça, o vapor, não sei nem como se chama os negócios. O vapor. Vapor. Nenhum dos outros jogos, assim, tinha tanta fumaça, assim, tanta marihuana incomodando, assim, os olhos da Débora lacrimejando de emoção e de casar. Dos tóxicos. Mas enfim, quero comentar gauchão, quero comentar 3 coisas, tá? André, que fez o que a gente já falou nos outros mesas, né? Que é dominando, dando passe, fazendo o pivô pro... Olha só, ainda efeitos, hein? Efeitos do jogo. Dominando outros passes, efeitos. Dominando passo, a mesma coisa que a gente já falou que no mês anterior que ele tá fazendo melhor no ataque, mas também errou um pênalti, né? Pênalti esse que ficou 10 minutos parado, briga do ídolo deles lá, do Odair com a brigada, etc. Esses 10 minutos que talvez devam ter servido para desconcentrar o André. E ele, quando vai cobrar, cobra errado. E daí tem negócio pra falar do VAR aqui, né? O juiz, quando vê o VAR, ele vê tipo um boomerang do Instagram, né? Ele, pra quem é Instagrammer, né? Gosta assim, ele tipo um GIF, né? Tu só vê o lance assim, tipo o calção sendo puxado e tal. Mas eu acho que daí, se fosse um pouquinho com contexto, né? Talvez fosse diferente, assim, mas enfim. Isso que fica meio estranho, assim, talvez o Jean-Pierre, acho que o Vin Diesel não marcasse, assim, tanto que não marcou, né, o pênalti natural, mas no VAR marcou, assim, então acho que tem que pensar melhor esse tipo de recurso, assim, não falando mal do VAR, eu sou um defensor do VAR, mas eu acho que tem que mudar melhor e tal. Mostrar o contexto, né? Mostrar o contexto, a gente, para pensar o sistema num todo, assim, né? Não ficar mostrando só o lance pronto, assim. Mas eu acho que é um negócio que vai evoluir naturalmente, assim. Enfim, o André, então, telegrafa o canto do gol que vai bater e perde o gol. Outro negócio que eu quero comentar é a entrada do Luan, entendeu? O pessoal muito reclamou que o Luan não fez muito no jogo, mas eu acho que o Luan, ele deu um objetivo, né? Num momento do jogo que o Grêmio precisava de uma objetividade, assim, né? O Lua tem um passe, tem uma característica que ele consegue encontrar os jogadores de forma mais rápida que o Jean-Pierre e até o Matheus Henrique. Não falando mal desses jogadores, mas enfim, o Lua tem, como é que eu posso dizer, tem o riscado do cara que já está jogando junto há muito tempo e tal. Então o Lua dá 2 ataques pro Grêmio, assim, que o Everton quase faz 2 gols, assim, mais pro final do jogo, assim. E os primeiros 5 minutos do Grêmio é muito bom, né? Então a gente fica, né, tipo assim, Luan, será que tem que jogar? Será que tem que jogar? Acho que não é ainda o momento para ele jogar, mas ele joga muito bem. E para falar pro final aqui, né, o último comentário que eu quero falar de gauchão é Paulo Vitor, né? Cornetei muito Paulo Vitor, acho que a gente aqui no mesa corneteou muito o Paulo Vitor. Nunca. Então eu acho que o Grêmio acerta assim, com o Paulo Vitor. Todo mundo corneteou, todo mundo. Todo mundo no mesa meio que dá uma corneteada, assim, mas o Paulo Vitor vai muito bem, então ele pega 3 pênaltis, né, cara, acerta o canto que os jogadores pulam, então vai muito bem mesmo o Paulo Vitor, parabéns pra ele, baita acerto dele. Maravilha, maravilha. Fanny falou da maconha na arena, né, cara, eles fizeram aquela lei que proibiu o futebol não, eles fizeram aquela lei que proibia a cerveja dentro do estádio, né, cara? Eles podem fazer uma lei agora que proíbe a maconha dentro do estádio, né? Isso aí seria bem benéfico no caso, né? No Uruguai não pode cerveja no estádio, mas pode chimarrão e maconha. Maconha tá liberada. Pra tu ver, né, cara? Hoje o estádio de futebol não é um ambiente familiar porque tem a maldita da maconha, né, cara? Como é que eu vou levar meu filho pro estádio e tirar a criança chapada lá de dentro? Não dá, não dá. Parece que caiu o Rodrigão, mas Débora, já que sobrou só a gente, Débora, fala teu comentário sobre o que tu achou do Grenal e tudo mais. Então, nesse Grenal, acho que foi um dos jogos que o Grêmio mais teve erros de passes e cruzamentos.
Mas apesar disso, eu gostei muito do jogo, do jeito, da flexibilização do estilo de jogo que o Grêmio fez. Porque a gente teve vários chutes fora da área. Eu lembro do Jean-Pierre tentar umas 2 vezes. Teve mais jogadas com o Léo pelo lado direito. Ele estava tendo umas dificuldades, mas pelo menos a gente estava tendo jogadas pelo lado direito, porque o Inter é um time que obriga muito o Grêmio a jogar pelos lados. E o estilo de jogo deles é assim. E aí, jogando pelo meio de campo e pelo lado direito também, não só nos massacrando pelo lado esquerdo, que é o que a gente vinha fazendo, o Grêmio conseguiu mais chances e poderia ter tido uma vitória, né? Além do pênalti que o André errou, teve o gol que o André marcou e estava impedido, mas estava no caminho certo para ele logo marcar um gol. Então eu gostei muito, isso me deixou com alegria no coração, porque é sinal de que para o jogo da Libertadores na terça, a gente possa, de repente, já estar se programando para fazer isso também. Mas, no fim, para resumir assim, um pouco do que eu achei do jogo, para não ficar falando demais, eu acho que Paulo Vitor foi o nome do jogo. Ele fez 2 baita defesas durante o jogo, uma numa cabeceada do Guerreiro, que ele espalmou assim com a ponta dos dedos para fora, e depois o Ednilson deu um chute bem forte, certeiro, e ele fez outra baita defesa pegando a bola, tava só ele e o Ednilson e ele pegou a bola. Tá, Débora, e o que tu achou do duelo do Kahneman com o Guerreiro, então? Ah, eu achei bom, simplesmente botou no bolso, né? Como ele já tinha feito no primeiro jogo lá. Teve poucos momentos. Eu acho que tirando a bola que o Guerreiro cabeceou, não teve muitos outros momentos em que o Guerreiro teve a oportunidade de chutar gol ou cabecear. Não lembro, se tu lembra de algum mais. Eu não lembro de outro lance. O Guerreiro reclamou muito na TV, né? Reclamou muito depois do jogo, do duelo entre o Kahneman e tal, falando que o Kahneman só é no corpo, etc. Mas sendo que era ele que é no corpo, né? Não perdia nenhuma chance de atacar o Kahneman com ou sem bola no corpo. Sim, porque ele já estava se estranhando desde o começo do jogo. Tanto que o VAR dá um amarelo para ele depois de um lance, né? Com a bola meio com o braço meio levantado Sim, desnecessariamente. que desnecessário. Sendo que o Kahneman já tinha amarelo que ele recebeu bem cedo, né? Inclusive tem um comentário muito bom, que é o do Guerreiro reclamando pra reportagem, né? Que É o que eu tava comentando, né? tá. O Grêmio faz o que quer. Né? Ah, não, esse eu não vi. Não, mas a reclamação dele é a seguinte: Grêmio faz o que quer. Só um pouquinho, cara. Pera aí, meu. Eu acho que inverteram um pouquinho a situação aí, cara. Não é bem o Grêmio que faz o que quer em jogo de gauchão, historicamente, né? Tá, mas Rodrigo, e o que tu achou do Matheus Henrique? Cara, o Matheus Henrique, eu acho que tá confirmando aquilo que a gente espera dele, que é o cara ser o cara do meio-campo, né? Eu lembro muito bem, cara, eu lembro nitidamente assim daquele jogo do Gauchão do ano passado, quando tava o time de transição, que o Matheus começou a jogar. E a gente comentou no mês depois daquele jogo que o estilo de futebol dele lembrava a condução de bola do Arthur. Né? E, claro, dadas as proporções, o guri tá começando ainda, tá desenvolvendo o futebol dele, mas, cara, cada vez que eu vejo ele jogar, assim, eu tenho muita esperança que ele vai ser um baita volante. Tem que dar continuidade, eu acho que ele já alcançou uma certa maturidade, aí já teve o ano passado todo para ser reserva, para aprender com o grupo principal, né? E, cara, esse ano eu acho que ele vai acabar virando titular aí, cara. Eu acho que ele vai acabar sendo dupla com o Maicon. Cedo que o Matheus Henrique tá levando o meio de campo, né? Exatamente. Eu vejo aí o Maicon ainda esse ano, talvez ano que vem, ainda podendo jogar em alto desempenho, sim, né? E, cara, se o Matheus conseguir ficar no Grêmio aí, além disso, eu vejo ele como dono desse meio campo aí, cara. Da volância, como a gente diz, né?
E, cara, grata confirmação daquilo que a gente esperava dele. Bom, Rodrigo, eu vou devolver pra ti a ancoragem, porque Uhum. tu faz muito melhor do que eu, né? Eu não Maravilha. consigo ter essa mesma elegância que tu Eu tem. tive um bom professor, né, cara? Eu tive um bom professor. Cara, sobre esse Grenal, assim, vale ressaltar o que o Fanny comentou antes ali, do Paulo Vitor, né, cara? O Paulo Vitor é um goleiro que veio aí para compor o grupo quando tinha o Marcelo Groy soberano no Grêmio, né? E assim como a história do Marcelo Groy, ele entrou em algumas situações meio que te vira aí, meu, né? Então eu lembro que ano passado ele entrou quando o Marcelo se machucou e no início desse ano a gente falou no mês aí algumas vezes que parecia que o grupo não tinha aquela confiança nele, né? Do tipo assim, não deixar a bola pro goleiro, de tentar tirar de qualquer jeito ali na zaga ali para não ficar com o cara, né? Talvez faltava ele conquistar essa confiança do grupo, né? E eu via torcedor metendo corneta nele. Claro, a gente fazia aquela corneta marota do Mesa, porque o Mesa aqui, o papel do Mesa é fazer uma cornetinha, né? Dentro do bom senso, né? Não aquela corneta burra que a gente vê o pessoal fazendo com o Luan, por exemplo, que a gente vê o pessoal fazendo com o Marcelo Groy quando o Marcelo Groy estava saindo do Grêmio. Porque o Marcelo Groy saiu do Grêmio com vários títulos nas costas e gente ainda metendo corneta nele, né, cara? Mas é uma corneta marotinha, cornetinha positiva, né? Cornetinha de zoeira. Exatamente. E foi mais ou menos isso que eu falei, né, cara? Eu tava assistindo o jogo com um pessoal ali que eu não costumo assistir, mas que alguns são amigos e tudo mais. E alguns dizendo, Paulo Vitor, não sei o que, Paulo Vitor. Cara, o Paulo Vitor é bom, meu. Paulo Vitor salvou a gente nos últimos jogos, ele tem feito defesas importantes. Não sei o que, tá. Aí, quando falava em pênalti, tinha uma dúvida do Paulo Vitor, né? Cara, quando foi pro pênalti, disse, o Paulo Vitor vai nos salvar, esse cara é bom. Esse cara é bom, meu, ele vai nos salvar, cara. E A minha única dúvida nos pênaltis, quando foi, é se a gente ia conseguir acertar os pênaltis, não o goleiro. O goleiro defendeu, eu tinha certeza. Essa era a minha preocupação, era exatamente essa a minha preocupação, se a gente ia conseguir fazer, porque eu sabia, cara, o Paulo Vitor, ele é um bom goleiro, ele é um goleiro bem preparado, o Grêmio tem histórico de preparar bem os goleiros. Se ele não fosse um bom goleiro para estar no gol do Grêmio, eu tenho certeza que o Grêmio já teria ido em busca de outros, assim como se o Grêmio não tivesse gente boa para substituir aí na reserva, o Grêmio já estaria atrás de outros nomes, eu tenho certeza disso. E, cara, mas não é por isso, a confiança que eu vejo é pelas defesas que ele tem feito nos jogos, entendeu? Nos últimos jogos. E não tô falando isso, eu adivinhei que ele ia defender, não. Eu simplesmente estava confiante de que a gente estava bem de goleiro. E, cara, mas eu não imaginava em momento algum que ele ia pegar 3 bolas. E aquela defesa que ele faz, eu acho que é do primeiro pênalti, que ele faz de mão trocada, uma bola forte, alta. Cara, aquele ali é o pênalti que o goleiro ele buscou aquela bola. Aquela ali foi a defesa, não chutaram nele, não foi dele cair pro lado. Sim, não, o Camilo até fez uma dancinha, meio que se jogou assim para um lado para o outro. Foi o pênalti do Camilo. Para ver se ele ia para algum lado, para despistar ele, e ele ficou parado e foi no lugar e pegou. Para mim, essa foi a melhor defesa. Essa bola ele buscou, porque ela foi forte, foi alta, ele pulou pro lado certo, depois ele esticou a mão ainda para buscar aquela bola ali. Então, cara, defender aquele pênalti ali, meu, tu imagina a confiança gigantesca que ele ganhou naquele momento. E pegou os outros dois depois, pegou e o Sobis, que foi acho que o segundo a bater, que foi ele o melhor só não pênalti. Pegou porque o Sobis bateu muito forte, porque Exatamente. Ele foi no lugar onde estava a bola. Exatamente, cara, quando o Sobis foi pra bola, eu comentei lá, cara, ele vai chutar na lua essa bola, porque ele recente tinha entrado, né, ele foi aquela substituição para parar jogo, e porque ele é batedor, né, pela experiência, né. Pensei, cara, ele entrou frio, ele vai chutar na lua essa bola, mas ele foi de todas as cobranças a melhor cobrança. Ele bateu forte, bateu alto, e o Paulo Vitor foi na bola, cara, ele quase pegou aquela bola, só que ela foi muito forte e alta, então ele não conseguiu buscar, e ali ele quase pegou aquele pênalti de novo, então ele foi em todas, se vocês verem, cara, ele foi no do Guerreiro eu não tenho um por um dos pênaltis, porque eu achei foram muito boas as defesas dele, mesmo que ele não tenha conseguido pegar todas. Na do Guerreiro ele também foi pro lado certo, só que não conseguiu alcançar, porque foi bem batido também, né? Sim. Mas ele foi muito, muito, muito bem. Tipo, o do Nico Lopes, que foi o outro que ele pegou,
foi acho que o pior dos O pior, que foram batidos, assim. a defesa mais fácil foi a última dele. Mas não desmerece a defesa porque os nossos jogadores, o Tardelli bateu muito mal, o Tardelli bateu muito Sim, fraco, sim. né? O Murilo, né? O Murilo podia ter pego a bola e não pegou. E o Paulo Vitor aproveitou a oportunidade que a bola não foi bem batida e Era o Lomba que tava no gol, Marcelo Lomba. Marcelo Lomba, desculpa, tô distraída, gente. Mas E também tem que ficar mas o sabendo Grêmio, o nome de goleiro de time adversário. eu acho que o Grêmio bateu, eu acho que o Grêmio não bateu bem as cobranças, tá? A Débora falou Nenhuma, bem. foi um show Nenhuma de delas, horrores. A do Tardelli, a gente teve a sorte do goleiro deles ter pulado alto, porque se o goleiro pula no chão, ele não precisa fazer força, a bola bate nele, não entra. Cara, a do Matheus, cara, ela foi ruim porque ela foi fraca, mas ela foi muito boa porque ela foi lá no cantinho. É aquela cobrança que a bola bate primeiro na lateral da rede e depois bate no fundo da rede. E só por isso que ele fez gol, porque ela foi fraca, né? Mas ela foi tão no canto que o goleiro não buscou. Agora, o André, ele teve a malandragem de bater o pênalti dele. Por quê? Ele fez a mesma telegrafada que ele fez deixa eu voltar um pouco, quando o Fanny fez o comentário ainda do jogo, que ele falou lá do pênalti durante o jogo, que o André telegrafou. Cara, ele não telegrafou, meu. Eu acho que quando ele andou para trás para bater, ele já tava mostrando o lado que ele ia chutar. De tanto que ele mostrou o lado que ele ia bater aquele pênalti, cara. Sim, só faltou ele fazer uma setinha e só gritar, faltou por favor, apontar. dirija-se para este lado. Que nem o Groy fazia, que apontava o lado, né? Só faltou ele apontar, ó, vou chutar ali, ó. Porque ele mostrou muito que ele ia bater naquele canto. E aí, cara, no pênalti que ele bate, depois nas cobranças alternadas, ele mostra, ele dá a mesma telegrafada que ele vai chutar, só que aí, claro, ele chuta no lado contrário, né? E aí a gente fica pensando se foi de gênio não, ou se foi pura sorte. Eu acho que foi por vontade, porque o que se fala é que o André é um dos bons batedores que o Grêmio tem no grupo, né? O que se fala dos treinos. Eu tô só cornetando, né? Com certeza ele pensou, vou bater pro lado errado. Claro. E o Lomba foi na dele e foi pro mesmo lado. Exatamente. E aí, eu não sei se ele já vê que o Lomba vai cair no lado que ele telegrafou, porque ele chuta fraco também, cara. Porque se o Lomba vai pro lado que ele chutou, ele também pega aquela ninguém bola. Bateu cara. Forte, foi um show de horrores. Exatamente. Então, assim, ó, a bola entrou porque tinha que entrar e porque a gente teve muita competência com o nosso goleiro. O Paulo Vitor buscou aquelas bolas ali excepcionalmente, porque se fosse depender dos chutes, cara, o Grêmio não bateu bem nenhum deles. Do que o Fanny falou, então, da entrada do Luan, que o Luan entrou bem, né? Teve muita gente que corneteou a entrada do Luan, dizendo que ele entrou mal de novo, que não jogou bola. Cara, eu vi um ou outro lance em que realmente faltou aquele ritmo de acertar o passe, alguma coisa assim. Fora isso, cara, acho que a entrada dele foi muito boa. Ele entrou fazendo uma condução de bola que não tinha, o Grêmio não teve muito durante o jogo. Ele entrou abrindo os espaços como ele costuma abrir espaço jogando futebol, então eu acho que foi uma boa entrada, tá? Talvez e também foi um jogo atípico, né? Tipo, foi o jogo que o time mais errou. Sim. O time todo, então, tipo... Era a final, né? Era a final e o adversário botou uma certa... Vamos ser sinceros, cara, eles fizeram uma retranca. Eles fizeram uma retranca na intermediária. Pelo menos foi uma retranca inteligente. Eles fizeram uma retranca fora da área. Se vocês verem, eles fizeram aquelas duas linhas fora da área. Então, tinha uma retranca, o Grêmio tinha a bola no pé, só que em algum momento precisava fazer a infiltração e ali acabava tendo algum erro de passe, e aí que eles jogaram no contra-ataque, porque eles jogaram no contra-ataque o tempo todo. E outro cara que vale a pena citar também nesse jogo foi o Everton. O Everton teve algumas jogadas quando o Grêmio conseguia a infiltração. 4 jogadas. Estava na minha listinha aqui de falar. Principalmente no segundo tempo, que, cara, em 2 momentos ele quase fez um golaço. Um deles batendo aberto com o pé, que seria o golaço, e outro momento a bola caiu na perna esquerda dele, ele carimbou a trave também, seria outro golaço. E, cara, vale citar, o Everton é aquele cara que pode não jogar bem o jogo todo, mas ele precisa de 5 minutos em campo para fazer aquilo que ele sabe. Sim, e essas 2 jogadas foi driblando todo mundo.
Pegou a Exatamente. bola sozinho, entrou e foi. Então complementa aí o comentário, Débora. O que tu tinha anotado aí pra falar do Everton Não, eu também? tinha notado isso também, que ele merecia ter marcado, porque ele fez umas 4 jogadas e 2 que foram fantásticas. Foi a da bola na trave. Teve uma que ele E, entrou driblando também na lateral da área, né? Que não foi nenhuma dessas duas que eu comentei, mas teve uma que ele entrou sim, driblando na sim, lateral, né? tá numa dessas 4, porque eu me dei ao trabalho de ver o jogo de novo. Olha só que maravilha. O jogo. Tá, mas não vamos esquecer que o Everton foi fominha, né? Cara, é fominha, Ai, mas aí é que fica tá, cara. lá no calor da Esse, emoção aí, que espécie. é esse tipo de jogo que o cara precisa de um jogador que tenha essa qualidade individual e que seja fominha pra tentar uma jogada diferente. Porque o Grêmio tentou o jogo todo passe, toque e não conseguia infiltração, cara. Daí, meu, tem que ter um Everton assim. Ah, não, até entendo que tem que ter um jogador se não tiver um jogador que nem o Everton, assim, nessa característica de avançar, o time do Grêmio fica tocando passe na intermediária que nem era, tipo, metade do ano passado, assim, né? O problema é que o Everton dribla 1, 2, 3 e não dava o toque, entendeu? O tinha lances que ele chega na lateral que ele podia cruzar, que ele não cruzava, tentou um chute, esse passe do Everton pro chute que deu na trave, meio sem ângulo, que ele podia ter tentado um cruzamento, mas não tentou, então chutou, então aquele negócio assim, fez o gol, beleza, fez o gol, mas não fez o gol, a gente já esperava que não fizesse o gol, depois ele tenta o gol igual que ele fez contra o Pachuca, não dá, porque já tá meio cansado, então eu acho que às vezes assim, tipo, ele tenta tanto que ele tenta demais e no terceiro adversário, terceiro drible ele já se perde, isso eu acho que fica meio ruim, assim, pro Everton, eu acho que fica, mas não falando mal do Everton, eu acho um jogador impressionante, assim, tal, mas a gente tem que. Mas acho que não foi nesse jogo que é o caso, Fanny, porque ele não tinha para quem cruzar. Os outros estavam bem marcados, ou ele chutava gol, ou se tentasse cruzar ia dar acaba dando num zagueiro do Inter. Eu acho É, que nesse caso não foi minha. eu acho que O é um do ponto de pênalti vista. dele eu nem quis comentar, porque, né? Eu acho que é um ponto de vista, esse do Fane é um ponto de vista, mas, cara, esses lances aí específicos desse jogo, ele veio de trás driblando a área dentro e não adianta, meu, tem que pegar e meter a bicuda mesmo, cara, porque daí faz aquilo tudo ali, dá um toque pro lado e aí o zagueiro corta, daí vão reclamar porque ele tocou pro lado, entendeu? Outro lance também, cara, outros lances que eu me lembrei agora, o Grêmio nesse jogo chutou de fora da área, que é uma coisa que a gente vem pedindo pro Grêmio fazer, né? Vem pedindo para chutar. Tem uma tentativa, inclusive, que eu acho que é do Everton, que ela vai por cima. Tem outra tentativa que é do Jean-Pierre Jean-Pierre, que ele corre para comemorar e a bola faz um efeito muito forte, sai muito do gol. Acho que o Léo chutou, o Leonardo Gomes chutou de fora da área teve também. vários, teve vários. O Grêmio chutou de fora da área, cara. Isso aí é uma coisa que eu espero que o Grêmio siga fazendo, tá? Não deixe de fazer mais adiante. Mas E tem uma temos alguma. coisa que eu quero falar que tá Hum, engasgada na minha garganta, aí eu vou ter que dizer porque eu fui atrás dos números com a fonte, vai lá então. tá? Pra Que fechar o todo gauchão, mundo então. corneteou o Cortez no jogo de novo. Olha aí, Aí hein? quando teve o lance do pênalti, eu tava escutando pela rádio, pela Grêmio Rádio. E aí, antes de sair o resultado do VAR, o pessoal todo da Grêmio Rádio. Não, porque o Cortez desistiu da jogada e resolveu se atirar para ver se ganhava um pênalti, não aconteceu nada. O Cortez que não devia ter agido dessa forma. E aí saiu o VAR e foi visto que foi puxado pelo calção, né? Uhum. Aí eles, não, pênalti claro, realmente o Cortez sofreu pênalti. Inadmissível uma coisa dessas. Olha aí, ó. Daí depois vocês vêm dizer que não tem perseguição em cima do Cortez. E aí eu trouxe um número do Cortez. Porque eu lembro que a gente comentou que ele fica muito com a bola por a gente tentar muitas jogadas pelo lado esquerdo, né? E aí, desse Grenal, não dava para pegar os números porque foi muito atípico, porque teve muito erro. Aí eu trouxe já, para a gente entrar aí no clima da Libertadores, o número do Cortez no jogo contra o Rosário. Ele teve 97% de acertos de passe, o que é muito bom, muito bom. Foram 33 passes e um erro. E a torcida corneteia mesmo assim. Porcentagem a nível de Arthur e Maicon, hein? A Pois porcentagem, é, não a quantidade, a porcentagem. pois é. E aí, Nessa casa não se fala mal de Bruno Olha aí, Cortez. hein?
Maravilha. Débora, já que tu trouxe números, tu tem alguns números para tem mais falar da uns gente números, que esse não do foi qualquer gauchão, né? gauchão, né? Isso, então Foi... pra gente matar a pauta do gauchão, então fala aí uns números e eu tenho Esse mais alguma coisa aqui. gauchão que a gente venceu invictos faz mais de 54 anos que a gente não vencia desse jeito. E isso é muito legal, né? Foi uma melhor campanha do Grêmio nos últimos gauchões. Foram 17 jogos, 11 vitórias, 6 empates, nenhuma derrota, né? Invicto. 38 gols marcados e apenas um gol sofrido. É a melhor defesa da história do gauchão. 76% de aproveitamento. Maravilha, maravilha. E a gente nem queria, né? Não, mas aí tem que ressaltar também isso aí, né? Tem que ressaltar quando faz uma vitória dessa. O recorde anterior de defesa menos vazada era de 74, de 2 gols sofridos, que era do nosso rival. Então, ficou para trás, né? Já era. Foram 38 gols feitos, né? Acho que tu comentou isso, né? E foi o dobro de gols do vice-campeão. Então, vitória absoluta, né? Vitória extrema em cima de todos os adversários, né? E o único time, né, cara, que já que deixaram a taça, deixaram para trás a taça de vice-campeão, né? Eu sugiro que a gente patético, né? eu sugiro que a gente pegue a taça de vice-campeão e entregue para o time mais aguerrido desse campeonato, que foi o Veranópolis, que foi o cara que... Aliás, Veranópolis não, quem foi que fez o gol no Grêmio? O Aimoré. E entregar pro Aimoré. A gente tem que entregar essa taça pro Aimoré, cara, porque foi o único clube que fez gol no Grêmio nesse campeonato. Então, já que deixaram para trás a taça de vice-campeão, eu sugiro que a gente pegue ela e leve lá pro Aimoré ali no Vale dos Sinos ali. Não sei se vocês concordam com isso. E, para finalizar, então, foram 11 vitórias e 6 empates, né? O Grêmio teve quase o dobro de vitórias do que o número de empates, né? Nenhuma derrota, obviamente, para ganhar uma taça feia pra caramba, né? Uma taça com cor de Brahma Extra. Uma taça de plástico. Parece aqueles brinquedos de aqueles anel de plástico que vinha em chiclete pintado de amarelo, assim, para fazer de conta que era ouro, né? Então, só fechando os números aí, 17 jogos, 11 vitórias, 6 empates, nenhuma derrota, 38 gols marcados, 1 gol sofrido apenas. E artilharia, o vice-artilheiro, aliás, desculpa, o vice nada, foi o vice-artilheiro, porque o primeiro lugar ficou com 2 jogadores, né? O artilheiro foi 6 gols, Rafael do Caxias e Marcão do São Luís, parece ser esse símbolo aqui. Em segundo lugar ficou o Luan, em terceiro lugar ficou o PP, o Everton e o Marinho. Então, o Grêmio com um vice-artilheiro e mais 3 no terceiro lugar da artilharia. E para finalizar, aquele prêmio do gol mais bonito do campeonato, prêmio Bucha, ficou com o Felipe Vizeu. Mais um monte de jogador na seleção do campeonato que eu não tenho agora aqui, também não interessa, porque a gente está falando só de gauchão, né? Fechou gauchão, então vamos ao que interessa, que é a Libertadores da América. O Grêmio joga nesta terça-feira, dia 23, contra o Libertad, jogo que acontece em Libertad, lá no Paraguai, isso aí. E esse é o jogo mais importante e mais difícil do Grêmio no ano, até então. Por quê? Porque o Libertad é o líder, está com 12 pontos, a gente não tem como buscar, mas o segundo lugar, que é a Universidade, vai jogar na quarta-feira contra o Rosário Central. E se o Grêmio não vencer e o Universidade vencer, aí ferrou. Aí não tem mais o que fazer. Então o Grêmio precisa vencer, independente do que acontecer no jogo do Universidade e Rosário. Caso a Universidade perca, a Universidade vai jogar contra o Rosário em Rosário,
vai jogar ali no Uruguai. Argentina, isso. Caso o Universidade perca, é a única situação em que o Grêmio poderia perder para o Libertad. Por quê? Porque na última rodada, o Grêmio enfrenta o Universidade na Arena, e aí o Grêmio poderia vencê-lo e passar. Mas é muito, porém, é muito C, então o negócio é o Grêmio vencer o Libertad para ir para a última rodada, dependendo apenas de si próprio, não ficar dependendo de resultado paralelo, etc, etc. Então, esse jogo mais difícil do ano e mais importante do ano até aqui, Libertad e Grêmio, o que vocês esperam disso? Vamos começar pela Débora, porque a outra começou com o Fanny. Débora, tá serelepe para esse jogo? Tá tensa, tá nervosa? Eu já tô tá começando a dor no peito, só pra gente falar, mas... Já começou a taquicardia? Já tá começando a taquicardia, mas eu não tô assim, eu tenho esperança de que a gente consiga, porque, eu não sei se vocês lembram, o jogo que a gente perdeu pro Libertad foi o jogo que o Marinho passou o jogo inteiro fazendo tudo que tinha de mais difícil, de driblar, jogar a bola na área e quando era pra chutar gol ele errava. Jogando a vida. A gente teve assim muitas chances com ele e ele fazia o mais difícil e não acertava nas finalizações. O gol que a gente tomou foi uma falha do Jeromito, não sei se vocês lembram. Sim, uma bola cruzada na área. Que também para mim foi falha do Everton, porque o Everton ficou olhando a bola passar, que estava o Kahneman logo atrás do Everton e um pouquinho mais à frente, assim, do lado. Só que o Everton não foi na bola, não cruzou, então foi uma rateada geral ali na área, que tinha uns 4 jogadores do nosso time, só um do Libertad, que foi o que chutou a gol. Então, fora isso, eu acho que o Libertad não trouxe muito perigo, entendeu? Tirando essa nossa rateada, que se não tivesse acontecido isso, eles nem teriam chance de gol. A gente que estava muito perdido e errando muito, se desencontrando. Só que se tudo der certo, vai ser outro time que vai enfrentar o Libertad na terça. Não vai ser o que enfrentou na primeira partida. Tanto que o Marinho nem tem entrado. E esse outro time, pelo que a gente viu no jogo contra o Rosário, pelo que a gente viu nos Grenais, pelo que a gente frisou muito aqui, tanto eu quanto o Rodrigão, que eles jogaram mais de fora da área, que eles tentaram jogadas pela lateral direita, eu acho que a gente consegue ganhar. Porque ele não é assim um adversário difícil. Eu tenho muita esperança. Assim, estou bem esperançosa. Eu tenho muita esperança que o Grêmio venha para esse jogo embalado, né? Que tenha apagado aquele fantasma ali das derrotas, das más atuações na Libertadores, e o Grêmio venha com gana mesmo para buscar essa vitória e, enfim, embalar para a classificação, né? É o que eu queria. É o que eu queria que acontecesse a partir de vencer o campeonato, né? E, cara, é o que eu espero que vá rolar. Fanny, qual é a tua expectativa aí para esse jogo? Não tenho muito o que comentar, Libertadores, né? Além de que é o jogo que o Grêmio tem que vencer para se manter vivo, né? E, né, esperar grandes atuações ainda do Jean-Pierre e do Matheus Henrique. Isso, eu também prefiro que o Jean-Pierre jogue no lugar do Luan. Acho que o Luan ainda não... Acho que é cedo para colocar ele. É que pra mim o Luan só foi pra aparecer no pôster, né, pra tirar foto. Fiquei com essa sensação também, né, mas vai que o Renato bloqueia e bote ele, e daí já muda todo o meu palpite. Não, mas eu acho que ainda tem muito o Luan é um grande jogador, mas eu acho que ainda tem muito pra ele... Um pouquinho ainda pra ele treinar. Acho que o Jean-Pierre vai entrar. O time que começou o Grenal, acho que é o que joga no Paraguai. Isso. Eu vou botar um ponto positivo, vou botar um ponto negativo aí nessa próxima rodada, tá? O ponto positivo é que no primeiro turno, o time que botou dificuldade pro Libertad foi o Grêmio. Tá? Então, o único time que o Libertad só conseguiu marcar um gol e que a gente estava lembrando que foi um gol numa falha, foi um jogo sem muitas chances, eu lembro.
foi o Grêmio que impôs essa dificuldade, tá? O ponto negativo é que o jogo do Grêmio Libertad é na terça, o jogo do Universidade e Rosário é na quarta. E o Rosário pode ir para esse jogo já desclassificado, né? Virtualmente desclassificado. Por quê? Acompanha o raciocínio. O Rosário só tem 1 ponto, tá? O Grêmio tem 4. Se o Grêmio vencer o Libertad, o Grêmio vai a 7. 7 pontos é o máximo que o Rosário conseguiria alcançar vencendo na última rodada. Porém, mas tu não tá contando com a Sul-Americana, que o terceiro lugar classifica pra Sul-Americana. Eu não tava contando com esse ingrediente mesmo. Por quê? Porque se o Rosário conseguisse ir a 7 na última rodada, o Grêmio enfrentaria a Universidade e qualquer um deles que vencesse passaria dos 7 pontos, e mesmo com o empate o Grêmio passaria dos 7 pontos, aí o Rosário ficaria em terceiro. E eu não contava esse terceiro lugar que vai para a Sul-Americana, não. Então Muito bem colocado, foi. É um ingrediente a mais, então já não é tão negativo esse ponto. Então sou Rosário na Sul-Americana desde pequenininho. Todos os terceiros lugares que vão, tem uma repescagem aos melhores terceiros, como é que funciona? Daí eu não sei, não. Daí tu tá numa bolinha nas costas. Aí te apertei, né? Eu só sei, porque o Grêmio nunca participou dessa fase da competição, né? O Grêmio sempre classifica para Libertadores. Mas vem uns 3 ou 4 anos. Isso. Pois é. O terceiro lugar aqui na tabela tá marcado com uma cor diferente, viu? O primeiro e o segundo tá um azul mais escuro e o terceiro tá um azul mais claro. E isso acontece em todos, então talvez sejam todos, não sei. Vamos pesquisar. Pode ser também os 3 melhores, os 2 melhores, sei lá. Mas enfim. A questão é que ele pode buscar, sim. Os times que estão em último lugar, tá? Tem 2 com 0 pontos, tem mais 3 com 1 ponto. Então, independente de como for isso, o Rosário estaria nessa briga, sim. Algo mais de Libertadores para acrescentar? Não, era isso. Era isso? Então agora a gente vai para o futebol feminino. A Débora, eu sei que trouxe aí algumas informações. Eu sei que teve aí um resultado não muito legal para o Grêmio, mas vai daí, Débora. O que tu tem para a gente hoje do futebol feminino? Então, não tem resultado muito legal, mas a TV Palmeiras, ela transmitiu o jogo, então eu consegui assistir. Tinha mais ou menos umas 5.000 pessoas assistindo. E além dessas 5.000 pessoas que estavam assistindo pela transmissão online, tinha umas 500 pessoas lá no estádio, sendo que apenas 6 eram gremistas. Ou, Nossa. como falou a comentarista, 5,5, porque uma era criança. Só que essas 6 pessoas, elas cantaram mais que a torcida do Palmeiras. O jogo inteiro, durante a narração, a gente só escutava as músicas do Grêmio. Uma hora os narradores meio que se irritaram, tipo, nossa, mas fazem tanto barulho assim. Sabe, foi muito legal. Eu disse, a torcida do Grêmio é foda, né? É foda. Levaram bumbos e sei lá mais o que e fizeram a festa lá. E, legal, bom, isso aí. Muito, muito legal. Logo no primeiro tempo, a gente teve um pênalti marcado pro Palmeiras. Eu não consegui identificar quem fez porque a imagem era muito ruim, mas foi um pênalti, assim, amador. Eu acho que foi a Catrine, mas eu não tenho certeza. E aí o Palmeiras converteu, só que daí, logo diante disso, acho que subiu o ânimo das palmeirenses e elas começaram a ditar o ritmo do jogo, fazendo com que o Grêmio praticamente só se defendesse. No segundo tempo, a Beta, ela quase marcou um golaço. Ela deu um chute de trás da linha do meio de campo que encobriu a goleira e não entrou assim por milímetros, sabe? Ia ser um baita gol, assim. Foi muito triste de não ter entrado. Porque acho que nem... Hein? Nossa, ia ser um gol muito foda. Mas, apesar disso, dela não ter conseguido, o Palmeiras estava um pouquinho melhor, mas o Grêmio não estava jogando mal, estava um jogo bom de ver, estava animado. O Palmeiras, ele conseguiu parar a gente um pouco, porque eles têm uma marcação muito forte. E aí, as gurias não conseguiam muito chegar na área para marcar, e os chutes que iam de fora não tinham muito resultado. Só que a gente tomou outro gol daí.
no segundo tempo, e de lá não conseguiu mais, nem o Palmeiras nem o Grêmio conseguiram maiores jogadas, porque tanto uma jogada do Palmeiras acabava parando no meio campo da do Grêmio, e a do Grêmio parava também no meio campo da do Inter, então, do Palmeiras, ficou meio trancado por ali. Teve uma quase briga no jogo, que a Gabizinha se estranhou com uma jogadora do Palmeiras, levou um amarelo, até achei que ela ia ser expulsa, que elas ficaram lá de bate-boca. Mas fora isso, não foi um jogo ruim. Acho que não dá pra torcida dizer, porque o Palmeiras era o adversário mais forte e agora dá pra ver que as gurias não jogam nada, porque não, foi um jogo bem disputado, assim, foi difícil. E tem outra coisa que eu esqueci de contar já, alguns programas eu sei, eu esqueço, é que a Taba, nossa capitã, ela tá lesionada. Ela se lesionou no primeiro jogo. Então ela tá fazendo muita falta no meio de campo. E isso pode nos prejudicar um pouco. E outras informações que eu descobri com os narradores do jogo é que o Palmeiras, apesar de ser um time novo, eles contrataram metade do time da Ponte Preta. Então, que já vinha jogando há muito tempo junto, e além disso trouxeram umas jogadoras de seleção, contrataram uma das goleiras do Grêmio. Lembra que eu tinha falado que o Grêmio tinha contratado 3 goleiras, daí demitiu uma, trouxe outra? Essa uma que ele demitiu, na verdade, ela que quis sair porque foi jogar no Palmeiras, que era a Keck. Então, tipo, o Palmeiras trouxe um time quase pronto, que já estava jogando há um ano junto, e melhorou um pouco esse time com algumas peças com mais qualidade. O Corinthians fez isso no ano passado, né? Hã? O Corinthians fez isso no ano passado. Fez também. Então não dá pra dizer que o Palmeiras tá jogando há um mês junto e é melhor que o Grêmio, que tá jogando há 3 anos juntos, porque tem toda essa história. Que eu não sabia, mas enfim, descobri ontem no jogo, né? Eu trouxe uns números do jogo. Finalizações certas, o Grêmio não teve nenhuma, porque a zaga era muito boa do Palmeiras. O Palmeiras teve 3. Finalizações erradas, o Grêmio teve 1 e o Palmeiras 3. E escanteios, o Grêmio teve 1 e o Palmeiras 4. Para ver como eles realmente atacaram mais no primeiro tempo. A maioria desses dados é tudo do primeiro tempo. E o próximo jogo, vamos para o próximo jogo, vai ser contra o Atlético em Belo Horizonte, quinta, dia 25/4, às 15 horas. E esse jogo é importante porque a gente tem que se manter em segundo lugar no grupo. Que acho que alcançar o Palmeiras não tem mais como, ele já é líder com 9 pontos. A gente está em segundo com 6 pontos. E a Portuguesa também tem 6 pontos, mas está em terceiro porque o Grêmio tem um saldo de 15 gols positivos. O Atlético tem 1 ponto, o Toledo tem 1 ponto e as Moreninhas finalmente conseguiram ganhar uma partida e estão com 3 pontos. Que até então tinham perdido. As Moreninhas, essa daí que o técnico delas é o Joaquim Manuel de Macedo, é isso? É isso, confere produção. Um abraço para quem está estudando pro vestibular, inclusive. E aí as Moreninhas venceram, deu até uma animada. Mas como eu tava falando, a gente tem que ganhar o jogo contra o Atlético, porque nas oitavas começa o mata-mata. Eu não tava louca, Rodrigão. Realmente tem mata-mata. Eu fui ler lá direitinho como é que se diz? Não é o manual, é... A regra? As normas. Enfim. Fui ler lá as normas do campeonato. E o mata-mata começa na próxima fase. E se classificam os 2 primeiros de cada grupo, mais os 4 melhores terceiros colocados. Então o Grêmio tem que ficar em segundo para se classificar e ficar no grupo A, que é onde ficam os primeiros colocados, mais os 2 melhores segundos colocados. E a gente tem chance de ser um dos 2 melhores dos segundo colocados, porque a artilharia do campeonato é nossa. Como eu disse, a gente tem 15 saldos de gol positivos, prós, né, que fala. Então a gente tem chance de ser um dos 2 melhores. E eu dei uma olhada nos outros grupos, ninguém tem tanto gol assim. Então é praticamente certo que a gente vai ficar nesse grupo A, que seriam os times mais fortes,
e no grupo B fica o que sobrar. E aí se enfrentam um time do grupo A contra um time do grupo B. Por isso a importância da gente ficar no grupo A, para a gente enfrentar os mais fracos e ter mais chance para a próxima parte, né? Entenderam? Entendi. Talvez essa questão do mata-mata aí seja interessante para dar mais... Enfim, para dar mais emoção para esse campeonato, né? Antigamente o Campeonato Brasileiro tinha um mata-mata também. Até 90... Até 2001. Eu acho. 2002. Pode ser. Sim, eu também tenho saudade do mata-mata. Só que pro feminino, eu não sei se isso é tão bom porque tem poucos times, né? Sim. Mas é mais talvez, assim, como é que eu vou dizer? Talvez dá um pouco mais de emoção a partir do momento que tu tem alguns times assim que acabam se sobressaindo aí, ganhando mais jogos. Então. O mata-mata é mais econômico, né? O mata-mata, daí tu não precisa pagar todas as equipes, né? A equipe vai perdendo, vai sair, não precisa pagar as outras equipes pra jogar contra todos, né? Tu paga só as equipes que estão concluindo. Acho que é mais econômico. Sim, porque tanto que eu lembro que eu falei que é a CBF que paga tudo, né? E não tem patrocínio, daí por isso eles devem ter colocado mata-mata. Mas o que eu quis dizer que não é tão bom pro futebol feminino é porque esses times depois não tem no que jogar. Nem o Gauchão, daí me tiro mais de 400 jogadores porque não tem o que fazer. E aí eu pensando como mulher e no futebol feminino, eu penso assim, os times recém estão começando, então eles precisam se estruturar melhor, praticar mais. Então seria interessante não ser mata-mata. Como torcedora, eu prefiro mata-mata. Faz sentido. Beleza, maravilha. Então fechamos aí com o futebol feminino esse mês de bar do Grêmio de hoje. Vamos mais uma vez aos comerciais e na volta a gente volta aí para os destaques finais. Dá o play aí, Fanny. Seja um padrinho do Mesa de Bar do Grêmio. A partir de R$1 por mês, você já pode contribuir e ajudar o projeto, além de participar das promoções, brindes e chopes cremosos que o Mesa de Bar oferece. Seja um padrinho do Mesa de Bar do Grêmio acessando www.padrim.com.mbg. Cervejaria Quatro Árvores, na Avenida Pará 970 em Porto Alegre, e tem o apoio de H10 Brasil, idealizadora do rótulo Copeira. Conheça esse e outros rótulos acessando facebook.com/H10 Brasil. Participe do Desejo Azul, um projeto que realiza os desejos relacionados à paixão pelo Grêmio de crianças e jovens portadoras de doenças graves por meio de solidariedade dos torcedores gremistas. Acesse o site desejoazul.org ou nas redes sociais pelo twitter.com/desejoazul e facebook.com/desejoazul e ajude. Maravilha, então, vamos para os destaques finais desse mês de Bar do Grêmio 304, Grêmio bicampeão gaúcho. Débora, teu destaque final de hoje. Então, assim, tô muito confiante que a gente vai ganhar na terça, ansiosíssima pelo jogo e acho que vão fazer pensamento positivo e largar um pouco a corneta de lado, porque todas as ajudas são bem-vindas. Não estreiem camiseta nova, assistam nos mesmos lugares. Quem quiser acender vela, acende vela, chame o Santos, chame o diabo, o que for, que tá valendo. E outra coisa que eu queria falar que eu achei bem legal é que a nossa base vem muito forte. E deixo com aqui meu destaque final. O time sub-12 do Grêmio, a categoria sub-12, ganhou o torneio Gokup, do Torneio Mundial de Futebol Infantil. Do Goku, do Dragon Ball? Não, mas podia ser, né? Quando eu li, eu pensei em Dragon Ball. Ele aconteceu entre o dia 14 e 20 de abril em Goiânia e o Grêmio se consagrou bicampeão. Eu achei isso bem legal, porque a nossa base vem forte. Essa gurizadinha aí, de repente, que venceu o EFIPAM no ano passado, no início do ano, enfim, que é aquele campeonato do muitas idades lá, tipo, que é uma gurizadinha bem nova, acho que é sub-12 mesmo, que rola lá na fronteira.
que é um campeonato bem famoso aí, acho que é o mais famoso e mais forte dessa gurizadinha aí, que é tipo fraldinha, assim, tá começando no futebol. Beleza, Fanny, teu destaque final de hoje, então. Meu destaque final é muito mais do que Libertadores. Na terça-feira, às 19h15, temos no próximo domingo, às 11 da manhã, horário do churrasco, horário do movimento do torcida, né, principalmente torcida do interior, Grêmio e Santos na Arena, né, para jogar o Campeonato Brasileiro. Iniciando o Campeonato Brasileiro, né? Iniciando o Campeonato Brasileiro, exatamente. Então, horário de churrasco, aquele horáriozinho das 11 da manhã, bonzinho para quem gosta de futebol e tal, assim, vem do interior. Depois, quarta-feira, já em Florianópolis, às 19h15, o Avaí recebe o Grêmio. E no próximo domingo, então, de volta na Arena, no outro domingo, né, Grêmio e Fluminense às 19 horas. E daí, durante a semana, dia 8/5, Grêmio recebe a Universidade Católica, aqui diz 19h15, mas talvez aqui palpite meu, talvez o horário mude para as 21, que nem os outros jogos da Libertadores, né? Mas é palpite meu, não é informação, é só palpite. Mas esse é o meu destaque final aí, começando já o resto do Campeonato Brasileiro. E a gente tem mais elenco, né? A gente tem um elenco maior que os anos passados, então isso me dá bastante expectativa, bastante esperança para esse Campeonato Brasileiro. Diria eu que tem quantidade com qualidade, né? Isso, exatamente, qualidade principalmente. Exatamente. Cara, meu destaque final vai para mais esse título aí que o Renato nos trouxe, né? O 5º título do Renato no Grêmio. Tem alguns números aqui rapidamente. Ele já tem 148 vitórias pelo Grêmio, já está com quase 300 jogos. 297 jogos oficiais, 148 vitórias, 79 empates e 70 derrotas, ou seja, ele tem mais empates inclusive do que derrotas. Esse monstro que é o Renato Portaluppi no Grêmio. 5º título não vai parar por aí, eu tenho certeza disso. Grêmio bicampeão gaúcho, Grêmio com forças renovadas para Libertadores e mais um Campeonato Brasileiro se iniciando aí, eu tenho certeza que o Grêmio vai ir bem. E sim, eu espero que o Grêmio ainda traga mais um título, que o Grêmio traga um título importante esse ano, porque afinal de contas Gauchão não vale para conta de títulos, né? Então, isso aí. Temos aí Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil esse ano para disputar. Maravilha! Esse então foi o Mês de Bar do Grêmio 304. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Sigam nos acompanhando. Curta nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Dê o like no vídeo se você está ouvindo pelo YouTube. Adicione o nosso feed no seu aplicativo preferido de podcast. E nos siga lá também no Spotify para sempre que tiver novos programas você ouvir. Se tudo isso não foi o suficiente, então acessa lá mesdebardogrêmio.com.br e ouça o podcast pelo site. Beleza? Então tá, galera. Muito obrigado. Até semana que vem. Diga tchau, Débora. Tchau, Débora. Diga tchau, Fanny. Tchau, Fanny. Tchau, Rodrigo.